Souza! Estamos de volta aqui com o nosso Tati Cidade, gente. A Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 28 de julho como Dia Mundial da Luta contra as Hepatites Virais. Olha que importante. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, de 2000 a 2021 foram notificados mais de 700 mil casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Para sabermos melhor, estou recebendo aqui o Wilson Pico, especialista em clínica médica, geriatria do Hospital das Clínicas e coordenador da equipe clínica médica no Hospital São Lucas de Ribeirão Preto. Doutor, prazer em receber o nosso programa, sempre bem-vindo, viu? Prazer é todo meu, agradeço pelo convite. Falar um tema tão importante, ainda mais nesse dia de hoje tão representativo. Doutor, me diga uma coisa, esse índice de 700 mil pessoas em 21 anos pode ser considerado alarmante para o nosso país? Sem dúvida nenhuma é um número relevante, né? A gente tem algumas comparações feitas com outras doenças mais conhecidas, por exemplo. A gente tem um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde que mostra uma projeção até 2040 que as mortes relacionadas às hepatites virais vão passar o número somado de mortes relacionadas ao HIV, tuberculose e malária. Então, realmente é um número alto e tende a progredir ao longo dos próximos anos. Tem pessoas que ainda fazem perguntas, e é comum, por isso eu quero perguntar para o doutor, o que é hepatite, doutor? Hepatite é uma doença em que tem um comprometimento do fígado especificamente, né? Existem várias causas, algumas delas são virais, que existem os 5 tipos iniciais dessa etiologia. E existem outras causas também, hepatite alcoólica, hepatite medicamentosa e até algumas relacionadas a doenças próximas ao fígado, como vesícula biliar, por exemplo. Qual que é a gravidade dessa doença, doutor? Ela é muito variável, né? A apresentação da hepatite, principalmente em relação às hepatites virais, ela tem 2 tipos. Tem a parte aguda, em que tem apresentação clínica nos primeiros dias especificamente, e aí é um quadro mais leve, normalmente de dor abdominal, náuseas, vômito e febre, e quando aparece icterícia, que é uma situação, o corpo um pouco mais amarelo, a parte branca do olho mais amarela, que acaba direcionando para o diagnóstico. Normalmente, esse primeiro momento é um pouco mais tranquilo, o suporte com antibiótico em alguns momentos, mas especificamente nas hepatites virais, só um suporte com soroterapia, com medicações para controlar os sintomas é o suficiente. Alguns locais do país têm um impacto maior. Então, regiões do norte, nordeste, têm um impacto com alguns óbitos nesse sentido. Mas tem a parte que cronifica, né? Principalmente relacionada à hepatite B e C. Nesses casos especificamente, pode evoluir com cirrose e até com câncer. Me diga uma coisa, doutor, quais são os sintomas? Como é que eu consigo ter um diagnóstico que, de repente, eu possa ter hepatite? Bom, nessa apresentação inicial é muito difícil da gente saber, né? Nós temos muitas doenças virais até bem prevalentes aqui em Ribeirão, como a dengue, por exemplo, que podem se confundir. Então, no caso, apresentando, por exemplo, a icterícia, né, com o corpo um pouco mais amarelado, pode sugerir o diagnóstico e aí sim a pesquisa pela etiologia. E aí é solicitado um exame específico que direciona para esse diagnóstico aí das hepatites. Como é que é feito o tratamento da hepatite, doutor? Então, no caso da apresentação aguda, é só medida de suporte mesmo. Sim. Normalmente só soro, só uma medicação para náusea, para vômito, para dor. Mas nos casos em que isso apresenta uma cronificação, ou seja, a doença, por algum motivo, o corpo não consegue expulsá-la sozinho e ela continua agindo, a gente pode atuar de 2 formas. Na hepatite B, nós temos medicações que tentam evitar a progressão para uma cirrose e diminuindo a incidência de câncer, mas na hepatite C existe um tratamento que leva à cura. E esse tratamento hoje em dia é bem eficiente, chegando até 95% de cura em alguns casos. A gente, antes da entrevista com o senhor, a gente estava falando sobre vacinação. Tem vacina para hepatite, doutor? Tem sim, e esse é o ponto inicial, assim como as outras medidas, né, para evitar a infecção. A vacina é um ponto bem importante nesse sentido. Nós temos atualmente no calendário vacinal vacinas para hepatite A e hepatite B. Normalmente elas começam na infância, principalmente a hepatite B, ela começa na sala de parto, a primeira dose. Então ela é feita até os 6 meses, algumas doses, e a hepatite A, ela vem depois dos 12 meses. Mas mesmo pessoas que não foram vacinadas nessa idade, elas podem ainda receber a vacinação depois, tanto na vida adulta até na vida idosa. E isso visa prevenir realmente o desenvolvimento da doença aguda e especificamente no caso da hepatite B, que isso vá cronificando também. Além da vacina, qual outro tipo de prevenção que nós temos? Muito importante isso, né? Também tem uma diferenciação entre hepatite A e hepatite B e C. A infecção pela hepatite A,
ela se dá de forma, nós chamamos de oral fecal, que é o contato com as fezes de alguém contaminado. Então, por água contaminada, por frutas, legumes. Então, saneamento está muito presente nessa situação e a higiene do dia a dia nesse sentido. Para as hepatites B e C, elas estão relacionadas à transmissão sanguínea. Então, a via de parto pode acontecer uma transmissão, transfusões, uso de drogas e relação sexual. A hepatite B e C são consideradas infecções relacionadas à parte sexual também. O senhor comentou sobre cirrose. O que tem a ver hepatite com a cirrose, doutor? A cirrose, ela é um grau de falência do fígado, né? Uhum. Quando o fígado não tem praticamente condições de suportar o dia a dia, né? Todas as demandas que ele tem do metabolismo, ele tem dificuldade de suprir. Uma das causas de cirrose são as hepatites, especialmente as hepatites virais. Então, o vírus, à medida que ele se cronificou nos casos da hepatite B e da hepatite C, ele acaba causando morte das células do fígado ao longo do tempo e, com isso, o fígado acaba entrando em falência e não conseguindo ajustar toda a parte do metabolismo que ele é responsável no corpo. Doutor, eu falei cirrose e muita gente ali assustou ali no fundo. Quando a gente fala cirrose, é somente sinônimo de álcool ou não, doutor? Não. A cirrose, especificamente, ela é uma doença do fígado, em que o fígado vai evoluindo para um grau de falência. Existem graus diferentes disso. As hepatites virais são uma das causas de cirrose, mas existem outras, como você citou. A cirrose devido à parte alcoólica é bem importante também aqui no país. E temos outras etiologias também, como, por exemplo, a medicamentosa, né? Então, a automedicação é uma das coisas que a gente precisa falar sempre para ser evitada, porque é um risco. O uso de anabolizantes, por exemplo, hoje em dia, que é uma coisa que vem aumentando, tem causado cirrose em alguns momentos. E até relacionada a doenças da via biliar, né? Algumas complicações, por exemplo, da vesícula. Importante se cuidar e se prevenir, né, doutor? Prazer em recebê-lo. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Prazer foi todo meu. Grande abraço. Muito obrigado, doutor. O que acontece no final de semana? O Clebinho vai trazer para você agora no Anota Aí.